Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o Neto, outros comentaristas que falaram nesse vídeo aí sobre o Abel Ferreira, né? Porque o Al Saad acionou o Abel Ferreira na FIFA, como se ele tivesse prometido, né, a assinatura de um contrato, um acerto, né? E não cumpriu com o acordo. Questão do Al Saad. A gente já viu o que o Neto falou aí. E também falando sobre o Endrick, né? Endrick que agora no meio do ano vai para o Real Madrid. Então está nos últimos jogos aí com a camisa do Alviverde. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O time do Qatar acionou a FIFA por quebra de pré-contrato do português. Gente, meu irmão, isso foi uma... quando eu fiquei sabendo Lívia, Leandro Castanho, primeiro Calil, depois Marília, depois Lívia, depois eu coloco o Leandro Castanho, né? Porque o Leandro Castanho não está em todos os programas, então a gente não quer colocá-lo numa situação difícil e não é para isso que ele está aqui. Muito pelo contrário, até porque ele é ídolo e é papai novo e tem que, né, vai ter que trabalhar. Já trabalhou bastante, agora vai ter que trocar a fralda. Aí é o seguinte, quando eu fiquei sabendo que ele tinha ido para lá, eu só fiquei sabendo por causa do Thiago, do menino da Jovem Pan. Me dá o seu nome dele. O menino que é louco, Osmar, é meu parceiro. Osmar. O Osmar. Thiago Osmar. E ele disse isso. O cara assinou um contrato, não sei o quê, não sei o quê. Os caras acabaram com ele. Acabaram com ele. Acabaram. Não, que mentira. E ninguém falou nada. Aí agora soube, pelo menos o que o Qatar está falando, né? O Al Saad que entrou com um pedido ou de ressarcimento, eu não sei. Calil, por favor, o que você acha disso? Porque o Abel, que é um cara tão sério, né? Olha, Neto, o Abel é um grande técnico, né? Acho que ninguém questiona isso, só que já faz tempo, algumas atitudes dele, fora do campo, fora do futebol, não são compatíveis com o que ele é como técnico. Então ele já chutou microfone, já arrancou o celular da mão de repórter, já foi para cima para bater no Caleri e outras coisas que a gente já viu. Então, o que acontece? Enquanto ele estiver ganhando, ele está ganhando. Aqui no Brasil, quem ganha pode tudo. Ele está ganhando. No momento em que ele não ganhar mais, essas coisas vão vir à tona. Eu acho uma péssima atitude um profissional ter contrato com um clube e assinar contrato com outro. Ele viajou para lá, né? Ele falou que foi conhecer só lá, né? As instalações, não foi isso? Eu acho que se ele tinha vontade de sair do Palmeiras, e pelo jeito ele tinha, porque ele assinou contrato com outro clube, ele deveria ter colocado isso mais claramente. Pelo que se vê aí, ele assinou contrato com outro clube, o Palmeiras deu algum cala-boca para ele e ele resolveu ficar. Infelizmente, essa notícia não viria a público se não fosse lá no Qatar o time reclamar. Ninguém ia saber de nada. Só que lá, os caras não são trouxas, eles têm um contrato assinado e agora alguém vai ter que indenizar eles. O Gustavinho, nosso grande Gustavinho da produção, que comenta dele do Bola Rolando, né, de todo o conjunto com o Kaká, disse que ele não gostou das instalações. Mas se ele assinou um contrato, vai dar problema. Marília? Então, a sequência, né? A notícia que o Rodrigo Fragoso do TNT trouxe essa semana é que o time do Qatar, o Al Saad, entrou no CAS, que é o Tribunal Arbitral Internacional. Tem algum brasileiro que joga nesse time? Deve ter. Sempre tem. Tem o Roger Guedes, não é? Eu acho que o Roger Guedes joga nesse maço aí, não é? Ele de fato visitou, essa notícia vazou aqui depois, na data FIFA de novembro do ano passado, quando o Brasil, por exemplo, jogou com a Argentina e perdeu no Maracanã, ele esteve no Qatar e, segundo os advogados e segundo o processo que corre no CAS, ele, nessa visita, assinou um pré-contrato para se apresentar em dezembro de 2024, no final desse ano, quando terminaria o contrato dele. Então, mas quando foi isso aí a lei, não, que não vamos deixar sair... No final do ano, lembra quando o Palmeiras foi campeão, que ele não respondia se ele ia ficar ou não, ele foi embora de férias e quando volta esse ano, a Leila dá uma entrevista coletiva só para mulher. Deu uma informação errada, o Roger Guedes está no Al-Sayan, não está no Al-Rayyan, não está no Al-Sayan. Quando começa essa temporada, no primeiro dia em que a Leila dá uma entrevista só para mulheres, eu estava lá, a primeira informação que ela dá na coletiva é dizer que ela tinha prorrogado o contrato
do Abel Mas depois Ferreira, que ele foi pra lá. não ficaria até final deste ano, e sim até o final do ano que vem, que é o atual Mas depois contrato. que ele foi pra lá? Depois que ele foi pra lá. Então, por que o Palmeiras, nesse caso, ele pode ser também culpado no final de um processo? Porque o time do Qatar alega que o Palmeiras teria feito pressão, ou mesmo sabendo que ele tinha esse pré-contrato assinado, teria feito essa proposta de prorrogar o contrato dele. O Palmeiras vai se defender, o Palmeiras já foi notificado, os jogadores do Palmeiras já trabalham nessa ação, não é rápida, o Palmeiras está sendo notificado e no final do processo... Mas quem assina um pré-contrato porque quer sair, né? Mas ano passado acho que estava muito claro, né? A gente comentou várias vezes aqui a postura do Abel, né, nas coletivas. Ele estava irritado, ele estava com cara de mais cansado, ele mesmo falou que envelheceu, ele falou que iria pensar sobre continuar ou não. A imprensa quer ser culpada, né? Tem isso também. Mas no final do ano passado, a gente discutiu muito isso, se ele ficaria ou não, porque estava muito claro que ele estava de saco cheio. Mas quem assina um pré-contrato é porque não quer ficar e quer ir embora. Não, total, ele estava cansado. Não, mas no fim, o pré-contrato que ele assinou, só para eu terminar de dar a informação, é que ele se apresentaria ao SAD no final desse ano. Então, mesmo ele apresentando incômodo nas coletivas de imprensa, não significava que ele ia embora no final do ano. O pré-contrato que ele assinou diz o mau humor dele nas coletivas... Não, eu tô dizendo que o que ele assinou não era para se apresentar no final do ano passado, era para apresentar no final desse ano. E o que aconteceu agora é que neste começo de ano a Leila prorrogou o contrato dele, que terminaria no final do ano, quando ele estaria livre para se apresentar ao SAD, para o final do ano que vem. E agora há um conflito de datas. Ele não pode ser técnico do Palmeiras no ano que vem e do Al-Sadd. É por isso que o time entrou no CAS. Agora, longe de querer ser advogada do Abel ou qualquer coisa do tipo, o nosso amigo falou sobre a postura dele fora de campo, chutar garrafa, microfone. Virou o que a gente está acompanhando na beira do campo, o Fernando Diniz, o técnico de São Paulo, até mesmo assinar contrato, o técnico do Santos, o Carille, fica no Japão, não fica no Japão, vai, não volta, tinha um contrato assinado lá e estava pronto para se apresentar aqui, então assim, não é nenhuma exclusividade do Abel e do Palmeiras. Mas o que surpreende é porque o Abel é o cara que cobra muito. Mas quem assina um pré-contrato assim, que fala que ama, não sei o quê, vai ter a segunda página, o amor, né? Eu acho que é isso mesmo. O Palmeiras fez o que cabia, era oferecer um contrato maior, mais dinheiro, uma valorização a mais no profissional, porque ele é bom. Ano passado, para mim, estava muito claro que ele estava cansado, estava de saco cheio, e se ele queria ir embora, tá tudo bem. Só esqueceu de falar, olha, eu esfriei a cabeça, minhas férias foram maiores aqui agora no Brasil, demorei para me apresentar no Palmeiras, eu quero ficar. Só esqueceu de avisar lá o outro lado rasga o contrato que eu assinei. Mas só o que eu acho que pega mal é o seguinte, quando o Abel fala que vai ficar no Palmeiras, ele passa para a opinião pública a ideia de que ele vai ficar por amor. Isso. Porque ele ama o Palmeiras, porque o Palmeiras, a torcida gosta dele, porque ele recebeu a chance de ser conhecido mundialmente pelo Palmeiras. E quando você fica sabendo que nesse período, quando ele declara amor ao Palmeiras, ele assinou o contrato e sem ninguém saber. Sem ninguém saber. E aí é outra coisa. Entende? Então eu só não concordo, isso tudo é do mercado, do futebol, né? O Castan jogou, né? Vocês sabem como é. Eu só não concordo do cara falar uma coisa e fazer outra, entendeu? O que pega é isso, principalmente vindo do Abel. E aí nisso eu concordo com tudo você, porque o Abel é um cara que cobra muito, que todo mundo seja correto, então, que todo mundo seja claro, transparente, e ele acabou não sendo. Quando eu disse na sexta-feira que o Cássio já estava no Cruzeiro, não é porque eu sabia da informação de alguém do Corinthians. É porque eu sabia do presidente do Cruzeiro que falou para mim. E o Alexandre Matos falou, Neto, ele assinou um contrato com 3 anos. Então, imagina só o Cássio vai lá e aceita a proposta do Corinthians e qual a moral que ele ia ficar com o Cruzeiro, né? Então, aí às vezes a moral vale muito mais do que dinheiro. Vale muito mais do que outras coisas. E às vezes... E aquilo que o Calil disse perfeitamente, e principalmente o Castan, acho que ele tem que funcionar, né? Quando você ganha no mundo do futebol, falando por... Né, eu, por exemplo, eu fazia gol, eu não era gordo. Eu perdi o jogo, eu era gordo. Eu ganhava o jogo, eu era legal. Eu treinava. Eu não ganhava o jogo, eu não treinava. Né? Então, no futebol, a vitória, os títulos, encobrem muitas coisas que às vezes você é. É isso aí. Né? Então, a gente tem que analisar isso. Eu não faria isso. Eu acho que ele precisa se posicionar, porque eu acho que além de ter essa frustração, eventualmente, com parte da torcida do Palmeiras, que acreditou no discurso do amor, mas não vai abalar ele, não?
Não é isso. Eu acho só que ele precisa, nesse caso, mesmo que o Palmeiras tivesse. Mas nós estamos falando sobre isso. O torcedor não vai abalar. Não, então, mas eu acho que, mesmo que não tenha abalado de qualquer forma, e mesmo que a Leila tenha sido comunicada dessa vontade dele no final do ano, deste ano, de ir para o Catar, eu acho que essa multa, se chegar de 5 milhões de euros, quem tem que pagar é ele. O que o Palmeiras tem culpa se ele foi até lá, assinou mas aí ele renova mais 2 anos e o Palmeiras paga. Tudo bem, mas eu acho que acho que boa parte da dinheiro e moral, nesse caso, é um ato dele e o Palmeiras não pode ser. Mesmo que o Palmeiras seja punido pelo caso, e eu acho que será, porque o caso normalmente faz isso, pune o clube também, o que vai acontecer com o Santos. Quantos anos você jogou? Eu acho que ele tem 17. Que assumir a dívida. Eu joguei 17 também. Eu nunca vi um jogador pagar multa. Então aquelas multas eu nunca vi. Multar o cara, é tudo mentira. Tudo mentira. Agora, se provar, mostrando orelhice, tá tudo certo. Nesse caso, quando você era jogador, inclusive, era um cala-boca para jornalista ruim, porque bastava ler a legislação para saber que você não multa na CLT. Não pode. Naquela época, não pode. É ilegal e não existe. Hoje em dia você consegue até tirar alguns benefícios do jogador, mas você também não multa. Não multa, isso é essa multa do Gabigol do salário, ela não existe. Legalmente ela não existe. Olha, então, o Endrick... Sou jornalista ruim que acredita. O Endrick, ele, desses 2 jogos que foram adiados e de uma maneira muito correta por parte da CBF, né? Teve uma contusão, mas tudo isso... O que você pensa desse menino no Real Madrid, você, Leandro Gastan, o que ele joga, e que, por sinal, parabéns à mamãe dele, né, que foi no Bial, Pedro Bial, né, que é torcedor do Fluminense, e falou, não vai casar, não vai casar, não vai casar, não vai casar e não vai casar. Ela já sabe disso, ele já sabe disso, parabéns à mamãe do Enzo, eu nem sei o nome dela, mas eu gostei da mãe dele. Mãe é isso aí, mãe é igual a minha, é igual a minha. Eu tava no meu sítio final de semana aí, ela não dá boi pra ninguém. Um beijão pro senhora mãe, um beijo pro Silvinho, Seriguinho, pra Dona Estelinha, um beijo pra vocês todos de Santo Antônio de Posse. O que você pensa do Endrick indo pro Real Madrid, onde você já tem Vinícius Júnior, você tem Rodrigo, né? Você tem Mbappé que vai chegar, ele vai chegar, vai disputar a final com o Borussia Dortmund dia 1º de julho, né? Cíntia Ramos, um beijão pra mamãe dele. Ô Cíntia, um beijo no seu coração. E o que você pensa dele, meu querido Castão? Cara, o Endrick é um fenômeno, assim, né? Tudo que ele tem feito, com a idade dele, assim, o que mais me impressiona é a maturidade dele. E isso que você tá falando da mãe dele mostra pra gente o porquê ele é desse jeito. Por que ele é assim? É a criação dele, a mãe e o pai dele. Então, parabéns realmente, porque no mundo que a gente vive hoje, cada vez mais a gente vê menos pessoas como o Endrick. Verdade. A maturidade dele, enfim. Então, assim, eu acho que ele tá se preparando pra ir pro Real Madrid, só que o Real Madrid é diferente do Palmeiras. Ali ele vai ter uma concorrência muito grande, a não ser que com a chegada do Mbappé, eles estão pensando em liberar o Vini Júnior ou o Rodrigo, não sei. Porque com o Mbappé, Rodrigo e o Vini, o Endrick não tem espaço. Se eu fosse o Real Madrid, eu emprestaria o Endrick para algum time para ele ficar 1 ano. Pode e vir depois pro Real Madrid. Pode ser, porque ele vai precisar jogar, ele é muito jovem. Pra ele, se ele ficar de fora no banco, vai tirar a maturação dele, o desenvolvimento dele. Então ele precisa jogar. O movimento natural é o Real Madrid B, né? Como foi com o Vini Júnior, né? Como foi com o Vini. Mas fez com o Casemiro, por exemplo, emprestar ele pro Porto, pro Benfica. Também. Só que o Casemiro também foi. O Endrick, eu acho... é o processo natural, né? Vai no Real Madrid B pra eles entenderem o estilo de jogo que Mas eu acho que o Endrick, ele tá num nível um pouco maior que o Vini. Não dá pra jogar no B, desculpa, gente. Ele não é pra jogar no B. Eu falar pra você. Mas coisa, ninguém chegou lá. Ele não é pra jogar no B, é pra ele jogar no Porto, pra jogar no Benfica. Ele pra jogar num time pra ganhar título. Porque, diferentemente do Vini Júnior, que é hoje um jogador espetacular, o Endrick vai chegar no Real Madrid titular da seleção brasileira. Não é o caso do Vini Júnior quando ele foi pro Real Madrid, não é o caso do Rodrigo. Então, apesar da idade ser parecida, é outra posição. E se ele fizer uma boa Copa América, ele vai chegar lá o 9 da seleção brasileira. É difícil você emprestar pro Real Madrid B. Mas ele não vai jogar. Não, a polpa que a gente dá daqui pra ele lá. Mas a polpa que o Rodrigo tem lá no Real Madrid, a polpa que tem o Endrick no Real Madrid, o Mbappé não vai jogar os 4. Não vai jogar os 4. Mas aí, a questão, o que você pensa, Calil? Eu acho que, assim, o Endrick, se você parar pra pensar, o Rodrigo, o próprio Vini, todos eles tiveram o Castan, pode falar que ele foi pra Roma, tem um tempo de adaptação. E eles dão isso. E acho que o Endrick vai ficar ali. Ele não vai ser titular no começo, mas eu acho que ele vai ficar ali jogando quando for possível e vai depender dele, né? Se ele for determinado, se ele for um atleta, aquele atleta
puro, na acepção da palavra, ele vai longe. Agora, se ele se deslumbrar com o sucesso, com o dinheiro, eu acho que não. Vai depender dele agora. Entendeu? Eu acho que ele não vai fazer isso pelo pai, pela mãe. Eu acho pelo aquilo que ele já está fazendo, pelo jogador que ele é. Eu acho que não. Eu acho que esse menino tem... Ele vai buscar. Eu acho que a Copa América vai ser boa pra ele. Porque em vez de ele sair de férias agora, ir pra Disney, sair com a namorada, ou brigar com a mãe, ou sei lá o quê, ele vai estar jogando uma competição importante pela seleção brasileira. E na sequência ele vai se apresentar ao Real Madrid. Então esse deslumbre, essa vida de popstar que poderia acontecer agora nas férias, normalmente acontece nas férias de verão. Pelo pai dele, pelo aquilo que eu conheço dele, pelas informações que eu tenho, esse menino, ele é centrado em tudo. O Lucas pontuou um negócio aqui que a gente vem percebendo, e é legal, o Endrick chega preparado. Tá fazendo espanhol, tá fazendo inglês, parece estar melhor assessorado do que os outros brasileiros chegaram. Mas ele tá indo para o Real Madrid, né? O maior time do mundo, ele pode chegar preparado o que for, ainda é o Real Madrid. Eu concordo que a família dele blinda, cuida, é maravilhosa, mas a família também vai descobrir um outro mundo. E tomara que esse deslumbre não venha, porque se vier também, é natural. Ele tá indo pro maior time do mundo. Tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar a cabeça do pai, da mãe, do entorno inteiro. Eu concordo que eles estão blindando, mas eu entendo essa preocupação, eu entendo a preocupação de todo mundo, mas eu acho que ele vai ser esse menino que ele é aqui, esse menino que nunca fez nada aqui, esse menino é um menino legal, a mãe, o pai. São pessoas assim, diferentes de outras pessoas que foram para lá e não fizeram aquele tipo de fazer. Uma outra boa coisa na chegada dele ao Real Madrid. Ele vai chegar ao Real Madrid, ele pode ser todo esse nome aqui, mas o grande nome da janela é o Mbappé. Isso. Então, a sombra do Mbappé, ele tem espaço também para não é só o Mbappé não, Marília. O Rodrigo tem muita moral no Vinícius Júnior. Na chegada. Eu sei, mas não dá para comparar, pelo amor de Deus. Não, mas tô falando, se ele chega sozinho... Eu sei que você não tá comparando. Olha, o Real Madrid contratou atacante da seleção brasileira. Não, o Real Madrid tá contratando um dos melhores jogadores do mundo. Sei que ele não vai ser o melhor do mundo, o Mbappé, eles são diferentes da gente. Eles não é igual a gente, que o cara tem que vir fazer 200 gols e a gente mete o pau. Mas também tem alguém que é maior que ele. Eles vão botar o menino, vai saber o que é o Real Madrid, vai botar ele do Roberto Carlos, os caras vão dar toda a atenção pra ele. Pô, o Mbappé é vice-campeão do mundo e campeão do mundo. É isso. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a questão do Abel Ferreira, falaram também sobre o Endrick, né? Palmeiras que volta a campo nessa semana, partida de volta da Copa do Brasil. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.